Vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma revisãozinha da legislação penal especial. Aqui vamos trabalhar com a lei de abuso de autoridade. Eu tenho certeza absoluta de que as questões que vão vir na prova estarão aqui nesses pontos que eu vou abordar com vocês. Então, são questões de bate-pronto, eu trago a questão de certo e errado para te ajudar a entender o contexto do dispositivo, a entender o contexto da lei e você entender um caso, que geralmente a banca, ela traz um caso, enfim, ou traz a ipsis literis, traz a literalidade do artigo. Mesmo assim, você precisa entender o contexto, você precisa aprender a ler a legislação. Não é só ler a lei seca direto, artigo 1º, 2º, 3º, e aí você vai fazer a questão, você vai ver que você vai ter muito problema, vai ter muita dificuldade. Então isso aqui ajuda muito mesmo, eu fiz isso nas 2 semanas antes da minha prova, eu tenho certeza que isso vai te ajudar, tá bem? Então, vem comigo na tela e observe o seguinte. Questão 1. No que se refere aos efeitos da condenação, você já circula, quando você estiver fazendo prova, você já tem que observar o seguinte. A questão, ela já te traz aqui os pontos principais, o que ela quer saber, ó, no que diz respeito aos efeitos da condenação por crime de abuso de autoridade e as penas restritivas de direitos, que é um ponto que está na lei. Previstas na Lei 13.869, julguem o item a seguir. A suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato eletivo poderá ser aplicada como pena restritiva de direitos pelo prazo de 1 a 6 meses com perda dos vencimentos e das vantagens, podendo ser aplicada de forma autônoma ou cumulativa. Você que está acompanhando o seu material, aliás, você tem o seu material em PDF, pega o seu material, não faça a questão já com o seu material pronto ou com a legislação para você poder fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura aqui de alguns artigos também, mas é importante que você acompanhe aí. Esse artigo, você que já respondeu, você sabe que está correta, espero que você tenha acertado, então você vai pausa o vídeo, responda a questão e aí eu já venho com a resposta para você. É assim que funciona a nossa dinâmica, tá bom? Isso ajuda muito. Então você sabe que isso aqui está lá no artigo 5º, não tem muita dificuldade. Mas o artigo 5º, ele tem alguns detalhes que você precisa entender. Vem aqui e vamos fazer a leitura desse artigo rapidamente. As penas restritivas de direito substitutivas das privativas de liberdades previstas nesta lei são: inciso 1, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Inciso 2, suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses com perda dos vencimentos, gente. Com perda dos vencimentos e das vantagens. Parágrafo único, as penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Veja isso aqui, presta atenção bem. Nós temos 4 pontos principais nesse artigo 1º. 4 pontos principais, 4 pontos relevantes para a sua prova. Primeiro, a suspensão aqui é a pena restritiva de direito. Tá? Então, nós temos aqui suspensão, pena restritiva de direito, PRD. Beleza? Segundo ponto, o prazo está legalmente delimitado, gente. A lei, ela traz o prazo de 1 a 6 meses. O juiz, ele precisa observar esse prazo. Então, ele tem aí um prazo determinado de 1 a 6 meses. Terceiro ponto, a suspensão, ela vai ocorrer necessariamente com a perda dos vencimentos e da vantagem. A lei, ela deixa isso muito claro. Isso aqui é pegadinha de prova, porque essa suspensão, ela ocorre com, tá? Você coloca entre aspas, de vermelho ainda, com perda dos vencimentos e das vantagens. Beleza? Com perda dos vencimentos e vantagens. Beleza? Então, marca isso bem. Quarto ponto, a pena vai poder ser aplicada isoladamente ou cumulativamente com outras penas restritivas de direitos. Isso também cai bastante como pegadinha. Então, é muito importante você distinguir aqui a pena restritiva de direito do artigo 5º, beleza? Pena restritiva de direito do artigo 5º, presta muita atenção nisso, dos efeitos da condenação, porque os efeitos da condenação, a gente vai ver outras questões que vão trazer os efeitos da condenação, está lá no artigo 4º. Então, o artigo 4º, ele traz os efeitos, tá certo? E o artigo 5º traz as penas restritivas de direito. Então, a lei vai estabelecer 3 efeitos da condenação com o regime jurídico diferente. Então, a gente vai trazer o inciso primeiro, que torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então, os efeitos aqui, deixa eu colocar do lado, vou colocar aqui embaixo para você observar. Quais são os efeitos? Primeiro, vencimento. Tá? Aqui, aliás, a obrigação de indenizar o dano que foi causado pelo delito. Então, obrigação de indenizar. Eu calibrei essa caneta de novo, ela voltou a ficar desse jeito. Meu Deus. Minha letra não é feia assim, gente. Esse efeito aqui
da obrigação de indenizar, ele é automático. Ele não depende da reincidência, ele precisa acontecer, independentemente de qualquer coisa. Então, o juiz ele é obrigado a fazer isso. Agora, a inabilitação lá para exercer, para o exercício do cargo, mandato ou função pública e a perda do cargo, isso está lá nos incisos 2 e no inciso 3. Então, inabilitação, muito importante você fazer essa diferença, e a perda, tá bom? Inabilitação e perda. Esses efeitos aqui, eles não são automáticos. Esses efeitos, eles estão condicionados a alguns requisitos. Primeiro, reincidência no crime de abuso de autoridade, tá? Isso aqui não é automático. Professor, o que significa não ser automático? Significa que o juiz precisa fundamentar bem isso aqui. Ele precisa observar alguns princípios, o princípio da proporcionalidade da pena. Então, esse efeito aqui ele tem que estar bem fundamentado na sentença, tá certo? Eles devem estar obrigatoriamente ali na sentença. Então, esse ponto aqui ele é muito cobrado, por isso que eu já entrei de solo com os dois pés na porta para você já sentir como que a sua prova pode abordar esse tipo de questão, tá certo? Seguindo adiante, questão 2. No que se refere à tipificação dos crimes de abuso de autoridade previstas na Lei 13.869, julguem o item a seguir. Os crimes de abuso de autoridade, sem exceção, exigem do agente a presença de finalidade específica para sua caracterização. Pessoal, observe que ele colocou aqui, ó, sem exceção. Às vezes você não leu a lei, você não estudou a matéria e você, pô, sem exceção, então não tem nem como. Sem exceção, apenas, você costuma chegar e, não, isso aqui tá errado. Essas palavras de nunca, mas aqui é uma exceção. Esse sem exceção é uma exceção. Porque a questão está correta, espero que você tenha acertado. Por quê? Primeiro, a lei, ela exige essa finalidade específica que eu vou te explicar o que é. Você vai lá no artigo 1º e vai fazer a leitura comigo do parágrafo 1º desse artigo. Ela exige o que a gente chama no direito, gente, de dolo específico, tá bom? Dolo específico. É a vontade de você fazer aquilo, é o dolo específico. Isso está lá no parágrafo 1º. Vem comigo na tela. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de. Nós temos 3 finalidades. Com a finalidade específica de prejudicar outrem. Outrem são pessoas, tá, gente? Prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Então, beneficiar e agir por mero capricho ou satisfação pessoal. Agir por mero capricho barra satisfação. Satisfação pessoal. Muito importante esse ponto aqui, por isso que eu trouxe para vocês. Essa finalidade específica a gente no direito chama de elemento normativo, que é indispensável de todos os tipos penais da lei. Então, a parte geral está ali no início entre o artigo 1º e 8º, e depois nós iniciamos no artigo 9º ao 38 todos os tipos penais. Então, esse dolo específico ele precisa estar em todos os delitos lá que estão previstos na parte especial da lei, que é do artigo 9º ao artigo 38. Então, sem a presença aqui desse especial fim de agir, o que vai acontecer? A conduta vai ser atípica. Então, esse dolo específico, essa finalidade específica, você pode ver também na prova, aqui, chama a expressão, às vezes a prova traz a expressão, tenta confundir você com algumas expressões, dizendo especial fim de agir, finalidade específica, dolo específico, então guarde isso, tá bom? Especial fim de agir. Então, você precisa ter o dolo. Não existe aqui, na nossa lei, que a gente está trabalhando, não existe crime culposo. Então, não existe, coloca aí uma observação, por favor, não existe crime culposo. Você não vai abusar da autoridade culposamente, não é uma possibilidade. Então, a lei veda aqui, por exemplo, a chamada... Isso aí foi um caso do Sérgio Moro, que militou bastante sobre isso, que era o crime de hermenêutica, né? Na decisão, você punir o juiz pelo crime de hermenêutica, para ele interpretar de forma equivocada, e aí eles vieram e passaram a régua nisso, beleza? Então a mera interpretação, a mera divergência ali da lei, na avaliação de alguns fatos, das provas, não pode configurar o abuso de autoridade, tá? Isso está lá no parágrafo 2º também, espero que você tenha feito a leitura
e vem comigo, porque a prova vai cobrar de você esses pontos que eu estou mostrando aqui, eu tenho certeza absoluta, tá bom? Não há crime culposo na lei de abuso de autoridade. Questão 3, vem comigo na tela. No que se refere aos crimes previstos na lei de abuso de autoridade, julgue o item a seguir. Constitui crime de abuso de autoridade o ato de agente público responsável por investigações antecipar, por mero capricho ou satisfação pessoal, por meio de rede social, a atribuição de culpa à pessoa investigada antes de concluída as apurações e formalizada a acusação. Isso aqui não acontece no Brasil, né? Acontece só na Suíça, isso aqui. Gente, isso aqui é muito importante, vocês vão trabalhar diretamente com essas pessoas investigadas, às vezes você expõe indevidamente uma pessoa na rede social, aí lá quando chegar no STF isso cai tudo, porque eles anulam um processo, aí todos os processos parecidos são anulados, às vezes vocês fizeram uma boa investigação e vai responder ainda por abuso de autoridade, tá? Então aqui tá correto o nosso gabarito, marque aí correto, e você precisa entender bem isso aqui, porque a lei ela vai tipificar de forma expressa essa conduta que está prevista nesse enunciado. Ela vai tipificar de forma expressa essa conduta de antecipar a atribuição de culpa antes de você concluir as investigações. Está lá no artigo 38. Então, tem que fazer a leitura, sim, do artigo 38. Esse artigo vai cair na sua prova. É um crime que vai exigir o dolo, vai exigir uma finalidade específica, claro, né? Ou seja, um elemento subjetivo que é indispensável para configurar o abuso de autoridade. Então, no caso, o enunciado menciona expressamente que houve a prática, por quê? Porque foi mero capricho, por satisfação pessoal. Então, o cara, ele agiu por mero capricho ou satisfação pessoal por meio de rede social. Tá? Então você vai lá no artigo 38 e faz a leitura. Acompanha comigo na tela a leitura do artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, a atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Você vai acumular esse artigo 38 com o quê? Vai acumular o artigo 38 com o artigo 1º, parágrafo 1º da lei. Sempre você vai fazer a leitura dos artigos da parte especial com a parte geral, tá bom? Então, as condutas que estão previstas na lei, elas constituem crime de abuso de autoridade quando forem praticadas pelo agente com a finalidade específica, e aí eu falei na questão anterior quais eram essas finalidades específicas, estão aqui, ó, prejudicar outrem, beneficiar e agir por mero capricho ou satisfação pessoal. Isso aqui é muito importante você entender, e eu acho que você já entendeu bem esses principais artigos aqui, o artigo 1º e essa possibilidade aqui, essa impossibilidade de crime culposo e esse dolo específico que precisa ocorrer nas hipóteses de abuso de autoridade. Beleza? Vem comigo na tela. Vamos lá para a questão 4. Constitui crime de abuso de autoridade constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo, sujeitando o agente à pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Correto, né, gente? Tá correto. Onde que tá isso aqui? Isso aqui é um delito que tá no artigo 15 da nossa lei. Isso aqui pode cair na sua prova, trouxe de propósito. A lei ela vai tipificar expressamente essa conduta de constranger a depor. Vamos lá fazer a leitura do artigo 15. Pega aí o seu material. O artigo 15 diz assim: constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Imagina você lá tá colhendo depoimento de um padre que recebeu uma confissão lá de um traficante, de um assassino, e você vai constrange o padre, enfim, está incorrendo aí no artigo 5º, no tipo do artigo 5º. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Então é muito importante você fixar isso aqui, que o crime é doloso, tem que ter uma finalidade específica nos termos desse parágrafo 1º. Então você vai acumular sempre artigo 15 com o quê? Com o artigo 1º, parágrafo 1º. Beleza, gente? Muito importante também. Seguindo adiante, vamos lá para a questão. Eu não numerei, mas deve ser a 4. Não, a 5. Vamos lá para a questão 5. O crime de violência institucional pode ser praticado apenas por agente público que atue diretamente em procedimentos de investigação criminal ou processo penal. Gente, esse crime de violência institucional é muito importante, é uma alteração legislativa extremamente importante. O gabarito nosso está errado, porque ele restringiu muito aqui. O crime de violência institucional é um crime próprio. O que isso significa? Significa que somente pode ser praticado por um agente público, beleza? A lei, isso está lá no artigo 1º, você já fez a leitura do artigo 1º, você vai no artigo 2º,
o artigo 2º, ele traz os sujeitos do crime, quem é sujeito ativo do crime. Então vamos fazer a leitura rapidinho do artigo 2º, que é bom que você já faz uma revisão de bate-pronto. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios e de territórios compreendendo, mas não se limitando a, aí tem aí os 6 incisos, servidores públicos ou militares ou pessoas a ele equiparadas, membros do Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário e Ministério Público e membros dos tribunais ou conselhos de conta. O parágrafo único chega e diz assim, reputa-se agente público. Então ele traz a definição. Quem é agente público aqui? Para efeitos da lei. Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Então perceba que não há aqui exigência legal de que o agente atue exclusivamente nessa investigação criminal, num processo penal, não há. Tá? Pode inclusive haver uma situação, um contexto em que a atuação do agente seja numa ação civil ex-delito. A ação civil ex-delito é aquela que ocorre, ela vem de um fato criminoso, há uma indenização, primeiro ocorre o crime, há uma indenização ali colocada na sentença e a pessoa tem que ir lá e ajuizar uma ação civil, a gente chama essa ação para poder receber a indenização que vem do crime, né, da sentença penal, ação civil ex-delito, tá certo? Então, cuidado aí, vem comigo. Questão 6, questão muito boa também. Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, a pena do crime de violência institucional será aumentada em 2/3. Se o próprio agente intimidar a vítima, a pena será aplicada em dobro. Gente, muito importante isso aqui, muito importante mesmo. A questão está correta, o nosso delito está lá no artigo 15. Olha só, o artigo 15, eu coloquei 15, né? Lá atrás é o 15A, tá? Deixa eu ver aqui. 15A. Nosso artigo 15A, ela vai prever 2 causas de aumento de pena, 2 causas distintas, conforme a atuação. Vem aqui comigo, vamos fazer a leitura do artigo 5º rapidamente. O artigo 15A diz assim, submeter a vítima de infração penal ou a testemunha a crimes violentos, a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve reviver, a revitimização está aqui, sem a estrita necessidade, a situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E aí tem os parágrafos. Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3. Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, parágrafo 2º, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro. Nós temos aqui, então, causas de aumento de pena. Muito cuidado com isso, lá no artigo 15A, com seus parágrafos. E, gente, isso aqui é o caso da Mariana Ferri, isso aqui é a lei Mariana Ferri, que fez essa alteração. Eu vou falar um pouquinho disso com vocês, é importante. E eu acredito que se vier uma questão de lei de abuso de autoridade, a mais provável é essa revitimização aqui do artigo 15A, tá bem? Então, muito cuidado com isso. Seguindo adiante, a questão 7. Eu até coloquei que é muito importante, Mariana Ferri, tá vendo? O crime de violência institucional é punido com detenção de 3 meses a 1 ano e multa sendo a ação penal pública incondicionada. Vem comigo aqui. O gabarito está certo, né? Para o vídeo, responde, o gabarito está certo. Você já foi lá no artigo 15A e já fez a leitura comigo. Então você não está menudo. Essa lei, ela realmente fixa essa detenção de 3 meses a 1 ano e multa, tá? E afasta a reclusão. Então não há a reclusão aqui. A prova pode trazer essa pegadinha, tá bom? Não há reclusão. Aqui nós temos a pena de detenção. Detenção. 3 meses a 1 ano, tá? Pode ser pouca, a prova pode trazer um caso bem complexo, e aí não, esse cara tem que ser preso. Não tem prisão, é detenção, gente. Tá? E o que é essa violência institucional que todo mundo está falando? É justamente esse caso aqui da lei Mariana Ferri. Acho que vocês talvez tenham visto, isso ficou muito nas redes sociais, passou muito depoimento de uma moça, e aí a legislação foi mudada por conta disso, né? Foi incluída em 2022 pela lei 14.321. Então foi uma alteração legislativa muito relevante na lei de abuso de autoridade. Tenho certeza que isso aqui vai estar na sua prova. Essa Mariana Ferri, ela por conta disso, a lei, por conta do depoimento dessa moça,
que teve origem, né, nesse depoimento, foi uma audiência judicial que foi realizada lá em Santa Catarina e foi amplamente divulgada lá durante a pandemia. E a vítima foi exposta de maneira, ainda que ela tivesse mentindo ou não, ela foi exposta de maneira constrangedora, um pouco humilhante, tá? Então o episódio ali gerou muita repercussão, se tornou um problema estrutural do nosso sistema, porque ela estava como vítima, ainda que ela tivesse ali mentindo, enfim, ela estava ali numa situação de vítima. Então houve uma revitimização. E essa revitimização que ocorre, a gente chama de revitimização, de vitimização secundária, que é a revitimização. Tá? Então a vítima acaba sendo submetida a novos episódios de sofrimentos psicológicos pelos agentes que deveriam estar cuidando de proteger a sua integridade física, né, emocional, psicológica. Então por isso que foi feita essa alteração. Qual é o núcleo do tipo penal aqui, gente, desse artigo 15? É submeter a vítima ou a testemunha a atos desnecessários, repetitivos ou invasivos. A gente acabou de ler o dispositivo. E esses atos devem ser capazes de fazer essa revitimização, ou seja, fazê-las reviver o trauma, sem que haja uma necessidade estrita. Porque numa audiência criminal, não tem como a pessoa não lembrar, mas você tem que evitar essa revitimização, tá bom? Então, muito cuidado com isso, porque a lógica aqui da investigação é que a investigação ela tem que ser compatibilizada com a dignidade da pessoa humana, tá? Não pode, ainda que a pessoa esteja mentindo, ainda que a pessoa seja uma criminosa, enfim, ela tem que observar a dignidade da pessoa humana, tá bom? Então, muito cuidado aqui. Professor, qual é a diferença? Você está falando de causa de aumento de pena. Eu trouxe aqui uma observação para vocês. Qual é a diferença entre a causa de aumento de pena e a agravante? Eu trouxe aqui, está lá no seu material, não vou perder muito tempo, mas eu coloquei tudo lá no seu PDF. Causa de aumento de pena, basicamente, ela está prevista expressamente lá no tipo penal. Então, no dispositivo que tem no artigo 15, parágrafo, ali está no parágrafo 1º e parágrafo 2º. Então, ela vai incidir, ela está prevista no tipo penal, ela vai incidir depois que fixa a pena base. Pessoa, não sei o que é pena base, não tem problema. Mas ela está ali, ela é uma causa de aumento de pena, está ali no dispositivo e ela aumenta a pena em uma fração determinada, em uma proporção que está definida exatamente na lei, igual fez no artigo 15, tá bom? Então, ela está ligada ao quê? Ao tipo penal específico. Então, ela tem um percentual, ela tem um critério já matemático que está definido na lei, não fica ao alvedrio do juiz pegar e, não, vou aumentar aqui dentro desse parâmetro. Não, ela tem um critério matemático que é utilizado. Então, ela tem, de certo modo, o aumento da pena ela é de forma objetiva. Vem, 1/3, 2/3, aplique-se a pena em dobro. Então, isso é causa de aumento de pena. Então, ela não vai depender da valoração subjetiva do juiz quando ele for aumentar a pena, tá bom? A lei já vai dizer como que isso deve ser feito. Agora, agravante é diferente, são as circunstâncias agravantes. Aqui, por exemplo, você tem uma circunstância agravante genérica que está prevista fora do tipo penal. Lá no Código Penal, por exemplo, ele vai incidir numa outra fase, na segunda fase da dosimetria da pena. Não precisa se preocupar se você não sabe o que é a dosimetria da pena. Só estou tentando te explicar que tem essa diferença entre agravante e causa de aumento, tá certo? Quais são as características principais da agravante, da circunstância agravante? Primeiro, geralmente é genérica. Ela tem um agravante específica num dispositivo que vai aplicar vários crimes. Aconteceu um crime, teve uma situação que está num dispositivo separado, vou te dar um exemplo, e aí você tem uma agravante genérica. Ele não está em 2/3, não está em dobro, ele está permitindo que o juiz aumente a pena sem dizer exatamente qual será esse aumento. Claro, dentro de um critério proporcional. Então, esse aumento é discricionário. Quando eu falo que o aumento é discricionário, eu estou falando aqui de circunstância agravante dentro dos limites da pena que foi combinada e o juiz utiliza isso na segunda fase, tá bom? Então, por exemplo, reincidência, quando houver reincidência, em algumas situações, deixa eu só silenciar meu telefone, pronto. E eu sugiro que você faça o mesmo com o seu telefone, tá? Professor, me perguntaram assim, por que esses parágrafos não são agravantes? Porque eles estão dentro do dispositivo, eu já falei, eles fixam expressamente o modo como será aumentada a pena, e eles não dependem da valoração subjetiva do juiz, passa a régua, é o que você precisa saber sobre esses pontos do artigo 15. Eu também trouxe um pequeno resuminho. Esse crime de violência institucional, ele foi trazido aí em 2022 pela Lei 14.321, tá ligado a esse contexto dessa moça aí, Mariana Ferrer, por isso ficou chamado de Lei Mariana Ferrer. Então, ele busca evitar a revitimização, tá? Fazer com que a vítima revisite sem a necessidade momentos que foram traumáticos para ela. E a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção e multa
e tem as causas de aumento lá no parágrafo 1º e parágrafo 2º, beleza? Seguindo adiante, gente, vamos lá para a questão 8. Eu tinha trazido até o artigo aqui, ó, para vocês fazerem a leitura. Tá aí, salva e façam a leitura. Façam aí os apontamentos, ó. Circulem bem, tá bom? Esse dispositivo você tem que saber de cor. Eu não falo assim, eu não gosto de falar decore, mas isso aqui você tem que saber, você tem que decorar. Questão 8. No que se refere aos efeitos da condenação prevista na lei de abuso de autoridade, a condenação por crime de abuso de autoridade torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Tá correto? Nosso gabarito está onde? Está lá no artigo 4º, tá? O artigo 4º, então, vai tratar dos efeitos da condenação. Não perca uma questãozinha dessa, gente, por favor. Artigo 4º, vai lá, faz a leitura do artigo 4º. É muito importante você distinguir aqui esses efeitos da condenação. Você tem um inciso 1, que torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofrido. Então, veja que aqui nós temos um efeito que tem um regime próprio, diferente dos demais incisos. A indenização, essa indenização aqui, esse dever de indenização, ele é automático, ele decorre automaticamente da condenação. Então, ele não vai depender da reincidência, ele não vai se confundir com a pena, ele não depende de uma aplicação de sanções administrativas, sanções cíveis, ele já é automático, tá bom? O que a lei vai exigir é que haja um requerimento do ofendido para que o juiz fixe o valor mínimo aqui. O artigo 4º é muito importante você diferenciar esse inciso 1, então, vem comigo aqui na tela. Esse inciso 1, que fala da indenização, tá? Indenização. O inciso 2 e o inciso 3, tá? Esse aqui é automático. Os demais não são automáticos. Os incisos 2 e 3, ou seja, a inabilitação e perda do cargo, mandato ou função, esses efeitos não são automáticos, já falei isso com você lá no início, eles são condicionados à reincidência em um crime de abuso de autoridade, não é qualquer delito, não é qualquer crime, e eles devem ser expressamente declarados, motivados na sentença. Então, esses dois aqui, incisos, não são automáticos, beleza? Então, seguindo adiante, vamos para a questão 9. No que se refere aos efeitos da condenação, tá vendo? Efeitos da condenação cai bastante. A condenação por crime de abuso de autoridade torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Eu acabei trazendo uma questão parecida, mas é bom que você já fixa bem. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Essa obrigação aqui de indenizar é certa, ela é automática, torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então, essa obrigação não vai depender de o agente ter reincidido no crime de abuso de autoridade. Só que o valor mínimo é fixado se houver requerimento. Questão 10. A inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública poderá ser aplicada pelo período de 5 a 10 anos. Olha só, muito cuidado aqui. Uma pegadinha, vem comigo aqui na tela. Por quê? A lei ela vai distinguir, isso está bem claro na lei, os efeitos da condenação, acabei de falar com vocês isso, e das penas restritivas de direito. Então, o artigo 4º, ele vai tratar de quê? Dos efeitos da condenação, certo? Então, efeitos da condenação está lá no artigo 4º. O artigo 5º, também já falei com vocês, ele traz as penas restritivas de direito. As PRDs. Muito cuidado aqui, tá? É muito cuidado por quê? Porque nós temos 3 efeitos da condenação, que não pode se confundir com pena, que é a obrigação de indenizar, a inabilitação e a perda do cargo. Só que aqui tem um detalhe. Quando eu falo inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função, aqui ela pode alcançar o cargo, mandato ou função e o prazo que a lei traz é de 1 a 5 anos. Por isso que está errado aqui. Então, essa hipótese no que diz respeito à inabilitação é de 1 a 5 anos. Tá? 1 a 5 anos. Você vai ler o artigo, você vai reler o artigo, e vai anotar isso aí, colar na sua testa, porque isso vai cair. Tá? Isso é de 1 a 5 anos. A inabilitação é de 1 a 5 anos. Inabilitação. Gente, tudo que você precisa está aqui. É de 1 a 5 anos. O que a prova vai fazer? Ela vai trazer 10 anos, vai trazer, enfim. Esses efeitos eu já falei que não são automáticos, deve haver reincidência, devem ser expressamente declarados e motivados na sentença, vocês já sabem disso, mas cuidado com esse prazo aqui, beleza, gente? Agora, a perda do cargo, mandato ou função, muito cuidado aqui. Quando eu trato da inabilitação, eu estou falando desse afastamento de 1 a 5 anos, tá? Agora, quando eu falo de suspensão do exercício do cargo, da função mandato, pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos, eu estou falando de quê? Eu estou falando da pena restritiva de direito.
Então é isso que a prova às vezes te confunde. Nem tá aqui, mas eu trago já para você entender que, nesse caso, suspensão do exercício do cargo, função ou mandato, é diferente da inabilitação. Tá? Aqui, a suspensão é uma coisa. A suspensão é o quê? É uma pena restritiva de direito. E a inabilitação? A inabilitação é um efeito da condenação. Gente, isso cai muito, tá? Cai muito. Essa suspensão aqui é o quê? É de 1 a 6 meses. O que a prova vai trazer para você? 1 a 6 meses. A prova vai vir e vai falar assim, vai pegar esse prazo aqui e vai colocar. E aí você leu rápido, não entendeu a lógica, a dinâmica, e você pode confundir, beleza? 1 a 6 meses. E essa suspensão aqui é com a perda dos vencimentos da vantagem. Ela pode ser aplicada de forma autônoma ou cumulativa. Então não confunda, por favor, a suspensão do exercício do cargo, que é uma pena restritiva de direito, que está prevista lá no artigo 5º, não confunda com a perda do cargo ou a inabilitação, que são os efeitos previstos, os efeitos da condenação previstos no artigo 4º. Beleza, gente? Seguindo adiante, questão 11. No que se refere às penas previstas na lei de abuso de autoridade, as penas restritivas de direito, isso cai bastante, podem ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativa. A gente acabou de ver a nossa questãozinha, está lá no artigo 5º. Isso aqui é para você fixar mesmo, porque quando cai assim, vai cair questão fácil, vai cair questão média, vai cair questão difícil, às vezes vai trazer um caso difícil, mas você já fez tanta questão fácil e média que você vai pegar e não, isso aqui, aí você consegue elucidar o caso, tá certo? Então, artigo 5º, o que você precisa saber? As penas restritivas de direitos, elas podem ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativamente. Professor, o que isso significa? Significa que o juiz ele vai aplicar uma única pena restritiva, ou ele pode aplicar mais de uma pena restritiva, talvez de forma cumulativa. Por exemplo, um delegado, ele, no exercício da função, praticou um abuso de autoridade contra uma vítima. Houve dolo específico comprovado, está tudo certo, realmente foi abuso de autoridade, então na sentença o juiz ele pode aplicar a pena, por exemplo, de suspensão do exercício do cargo por um determinado período. Então essa suspensão do exercício do cargo tem que ser por um determinado período. E ele pode aplicar cumulativamente a suspensão do exercício do cargo e a prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública. Tá? Então, o delegado ele vai ficar afastado do exercício da função por um prazo que o juiz vai fixar, um prazo X que o juiz vai fixar, e, simultaneamente, ele pode ali cumprir a prestação de serviços à comunidade como uma forma adicional. Então, ambas são penas restritivas de direitos. Tá bem, gente? Muito cuidado aqui, trouxe isso aqui com muito carinho para vocês, porque eu tenho certeza que vai cair uma questão sobre esse artigo 5º e esse artigo 4º, além de outras possíveis que vão cair, que a gente vai ver aqui hoje ainda. Beleza? Seguindo adiante, lá no material de vocês têm tudo bem explicadinho, se vocês quiserem lá ir revisitando já, podem ir. Questão 12. As sanções penais previstas na lei de abuso de autoridade serão aplicadas independentemente das sanções cíveis ou administrativas cabíveis. Está correto, você sabe já que está correto, porque você fez a leitura do artigo 6º. Então você vai lá no artigo 6º, se você não fez, você vai fazer a leitura desse artigo, porque ele é importante. Ele fala basicamente isso. As penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções. Gente, não é independente, tá? Quando é aplicado independente disso, não é. Tá errado, independente tá errado. É independentemente das sanções de natureza civil ou administrativas cabíveis. O que significa? Significa que a responsabilização do cara que cometeu, do agente público, cometeu abuso de autoridade, ela pode ocorrer simultaneamente em planos distintos, em 3 planos distintos, por exemplo, né? No plano penal, no plano civil e no plano administrativo, simultaneamente, tá bom? Então, por exemplo, o agente público, um policial, um delegado, ele é condenado por abuso de autoridade e, além da pena aplicada pelo juiz, ele vai responder a um processo administrativo disciplinar com as sanções lá de advertência, suspensão e até demissão, e ele pode ser condenado na esfera civil ao pagamento de uma indenização da vítima. Tá? E eu não estou falando aqui da ação civil ex-delito, não, que vem da criminal. Ele pode ser condenado na esfera civil. Então, muito cuidado aqui. Agora, um ponto importante é o seguinte, se o cara for absolvido ou condenado em uma esfera, não, por si só não vai impedir a atuação das demais. Mas muito cuidado. Então, por exemplo, o cara é absolvido aqui na penal. Ele foi absolvido. A depender do tipo de absolvição aqui, ó, absolvição, ele foi absolvido, a depender do tipo de absolvição, pô, minha letra hoje tá complicada, hein? Mas vocês estão entendendo o que eu tô falando e estou escrevendo. Absolvição. Muito cuidado, porque essa independência aqui, dessas instâncias, penal, civil e administrativa, ela não é absoluta, tá? Então, quando o juiz criminal, por exemplo, ele decide definitivamente que não houve, o fato não existiu, ou seja, ele decidiu sobre a inexistência do fato ou sobre a inexistência da autoria, essas conclusões aqui no penal,
essa conclusão no penal, então grava isso. Ele decidiu sobre a existência do fato. Então, fato é inexistente. Por exemplo, fato inexistente. O cara foi absolvido por isso. Ou então, não houve autoria, né? Inexistência da autoria. Não houve, não foi a pessoa. Essa conclusão no penal aqui, aí sim, ela vai vincular essas duas esferas aqui, ó, a administrativa e a civil. Beleza, gente? Muito cuidado com isso. Vamos lá para a questão 13. Vem comigo na tela. Observem o seguinte. As notícias de crimes previstas nesta lei, que descrevem falta funcional, deverão ser comunicadas à autoridade competente para fins de apuração administrativa. Tá corretíssimo, corretíssimo. Se há isso está lá no artigo 7º. Se há uma descrição de uma falta funcional, a lei, ela determina, ela impõe o dever de comunicação à autoridade competente. O artigo 7 diz: as notícias de crimes previstas nessa lei que descrevem falta funcional serão informadas, aqui é obrigatório, serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Isso significa que, além da persecução penal, a lei vai exigir que haja uma remessa da informação para a esfera administrativa. Para quê? Para que seja instaurado um procedimento próprio para apuração da falta disciplinar. Quando o fato, obviamente, também configurar a falta disciplinar. Então, por exemplo, uma representação criminal por abuso de autoridade descreve que o policial, o agente, o delegado agiu em desacordo com o dever funcional do cargo. Então, a autoridade que tomar conhecimento desse fato, ela tem um dever de ofício de comunicar ao órgão administrativo competente para eventual instauração do processo administrativo disciplinar. Tá bom? Muita atenção aqui, porque essa comunicação não vai substituir a apuração penal. Tá bom? Ela é uma providência que é paralela. As duas vão caminhar juntos. Né? Porque é voltada para a responsabilização administrativa também. Esse dispositivo aqui, ele não condiciona essa comunicação também ao recebimento da denúncia ou condenação. O chefe, ele teve conhecimento, ele é obrigado a fazer essa comunicação. Então, não houve denúncia ainda, não houve condenação, eu vou esperar. Não. Basta que a notícia do crime descreva a falta funcional. Então, basta aqui, ó. Basta a notícia da falta funcional. Da falta funcional. Tá bem? Cuidado com isso, cuidado com isso. As bancas costumam cobrar esse artigo 7º. Seguindo adiante, questãozinha prática, a questão 14. O delegado de polícia, no exercício de suas funções, durante uma abordagem em via pública, sem qualquer justificativa legal ou indícios de ilícito, submete o abordado a uma revista íntima pública, vexatória, bem como o mantém detido de forma prolongada em viatura policial, sem comunicação imediata à autoridade competente, com a finalidade, olha só, com a finalidade de demonstrar perfil profissional e satisfazer interesse pessoal, pratica crime de abuso de autoridade desde que presente o dolo específico exigido na lei. Está correta. A gente acabou de ver isso sobre dolo específico, a gente leu o artigo 1º, o parágrafo 2º. O caso é exatamente o que está na lei. Tá bom? Beneficiar a si mesmo, dolo específico aqui. Nós temos a finalidade de prejudicar uma outra pessoa, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou agir por mero capricho, satisfação pessoal. O pessoal usa muito o MPB, né? MPB, que é o mnemônico utilizado pela galera aqui para poder lembrar desse dolo específico desse artigo. Tá bom? Então, sem MPB não há abuso de autoridade. Beleza, gente? Muito cuidado aí com esses detalhes. Artigo 15, questão 15, vem comigo na tela. O delegado de polícia que submete indivíduo abordado em via pública sem amparo legal à revista íntima vexatória, causando sofrimento psicológico, ainda que sem lesão corporal, pratica crime de abuso de autoridade. Por que eu trouxe isso aqui de forma repetitiva? Porque você vai lá no artigo 13 da lei, e lá no artigo, vem aqui comigo fazer a leitura do artigo 13, ele não exige a lesão, basta o constrangimento, basta a situação vexatória, isso não é autorizado. Então o artigo fala assim, no caput do artigo, constranger o preso ou detento, mediante violência, grave ameaça ou redução da sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Inciso 3, produzir prova contra si mesmo ou contra o terceiro, detenção de 1 a 4 anos e multa sem prejuízo da pena combinada à violência, tá bom? Então o sofrimento psicológico aqui no artigo 13, ele é suficiente. Muito cuidado, tá, gente, com esse artigo 13, porque vocês estão diretamente relacionados a esse artigo. Vocês vão lidar com preso, vai ter momento que você vai ter que levar preso para o presídio, então você lida diretamente, então muito cuidado, tirar foto do preso, mostrar na rede social, constranger o preso, enfim, é preciso
ter cuidado com isso. Seguindo adiante, questão 16, mesma coisa, delegado de polícia que submete indivíduo abordado em via pública, revista íntima, vexatória de detenção prolongada, sem indícios de crime ou justificativa legal, pratica o crime de tortura. Olha só, previsto na lei de tortura, ainda que inexistente violência física. Por que eu trouxe isso aqui e está errado? Porque a banca ela pode tentar confundir essa situação que a gente falou aqui do artigo 13 à lei de tortura. Então você tem que ficar atento a isso. Ela vai tentar enquadrar aqui alguma conduta na lei de tortura. Narra um fato e fala, não, isso aqui foi tortura, ou foi abuso de autoridade. Porque nós temos algumas finalidades aqui que são típicas, que são exigidas lá na lei de tortura e aqui não. Então, sem, por exemplo, um fim especial de agir, não haveria tortura. Ainda que a vítima sofra uma humilhação, um sofrimento psicológico, caso em que seria abuso de autoridade, por exemplo. Tá? Então o enunciado ele vem e fala assim, olha, a revista íntima vexatória, ele fala detenção prolongada, sem indício de crime ou justificativa legal. Então isso aqui é abuso de autoridade, não é tortura. Não posso concluir que é tortura. Por quê? Porque a tortura não é qualquer constrangimento. A lei exige que o agente atue com uma finalidade específica na tortura. Por exemplo, para obter informação, para aplicar um castigo de caráter, enfim, até vexatório, um castigo pessoal, e agir por discriminação racial ou religiosa. Então, se não tem essas finalidades típicas, o fato ele pode ser grave, pode ser abuso de autoridade, outro delito lá previsto no Código Penal, mas não é tortura, tá bem? Então faça a leitura do artigo 13 e tenha em mente essa comparação que a banca pode trazer para vocês, tentando falar que aquilo ali também configura a tortura. E não, tá bom? A gente vai fazer algumas questões sobre a lei de tortura mais adiante. Questão 17. O delegado de polícia, novamente, submete o indivíduo abordado ao constrangimento ilegal com a finalidade específica de satisfazer interesse pessoal, responde exclusivamente pelo crime de constrangimento ilegal do artigo 146 do Código Penal. Tá vendo? Mais uma vez, ele está trazendo aqui uma ideia de que a situação pode ser que ela se enquadre no Código Penal e não se enquadre na lei de abuso de autoridade. Nosso gabarito aqui é errado, você já sabe disso. Por quê? Porque ela afasta a lei de abuso de autoridade, quando na verdade estão presentes todos os requisitos aqui da lei, todos os pressupostos de aplicação da lei de abuso de autoridade. Por quê? Ele vem e fala, ele está atuando no exercício da função. O agente é público, ele submete o indivíduo a um constrangimento legal. Ele age com a finalidade específica de quê? De satisfazer o interesse pessoal. Então, esses elementos, eles são exatamente os elementos que vão atrair a lei de abuso de autoridade, a aplicação da lei de abuso de autoridade, não o artigo 146 do Código Penal. Então, cuidado com isso. Você já fez a leitura lá do artigo 1º, enfim. Aqui a gente trata, eu trouxe até uma observação, está lá no seu material, vou falar rapidamente aqui para você. O enunciado afirmando isso, o fato ele foi praticado por um delegado, um agente público no exercício da função. Isso vai afastar o artigo 146, por quê? Porque o artigo 146 ele é um tipo geral. Porque ele foi pensado em várias situações que envolvem particulares ou agentes públicos. Mas a questão ela já restringiu, trazendo o delegado. Tá? E aqui os agentes que não atuem no exercício da função pública abusiva. Então, cuidado com isso, porque a gente aplica aqui um que a gente chama no direito de princípio da especialidade. Princípio da especialidade. Ou seja, quando duas normas, dois tipos, eles incidem sobre o mesmo fato, nós vamos aplicar uma lei especial, a legislação especial. Vamos afastar a lei geral. Quem é a lei geral aqui? É o Código Penal. Quem é a lei especial? É a lei de abuso de autoridade. Então, o artigo 146 é o quê? É um crime comum, por exemplo, ele aplica em qualquer regra de qualquer pessoa. A lei de abuso de autoridade não, é uma lei especial, ela é destinada especificamente a tratar de abusos praticados por agentes públicos, tem requisitos próprios, tem um dolo específico. Então, aqui você tem que se atentar para a prova não conseguir te induzir nesse tipo de erro, tá bom? Por isso que eu trouxe para vocês. E aí eu trouxe uma questãozinha também, para você entender bem essa diferença de constrangimento legal para o abuso de autoridade. Eu trouxe a questãozinha 17A, até coloquei, achei interessante, em questão real, eu só adaptei. Ó, João se aproximou de Maria, mostrou a arma que estava, então ele fala João, tá? João, uma pessoa, um particular. Mostrou a arma que estava em sua cintura e afirmou que ela deveria acompanhá-la até uma praça, sob pena de atirar nela. Maria chegou a perguntar se ele queria sua bolsa, mas João respondeu negativamente. Próximo à praça, ao perceber que o local estava deserto, Maria conseguiu fugir. João possuía condenação anterior por estupro praticado na mesma praça. Considerando os fatos narrados, João praticou o crime de... Aí aqui podia trazer estupro, podia trazer abuso, enfim. Constrangimento ilegal é o gabarito, nosso gabarito está correto. Constrangimento ilegal. Isso está lá no artigo 146. Deixa eu ver se eu trouxe o artigo 146. Trouxe, tá aí. Vou fazer a leitura do artigo.
Constranger alguém mediante violência ou ameaça, então constranger mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda, detenção de 3 meses a 1 ano. Por que que é a constrangimento legal e não tentativa de estupro, por exemplo? Porque a questão, ela tenta te induzir, né? Dizendo que ele, ó, já foi ali condenado por estupro. Aí você automaticamente vai, não, então acho que isso aqui foi estupro. Por que que não? Porque a conduta em si, ela não autoriza a imputação do crime de estupro por si só, uma tentativa, ou outro crime sexual, mesmo que ele tenha uma condenação anterior por estupro praticado na mesma praça. É uma pegadinha clássica de prova. Porque esse dado ele não pode ser utilizado para presumir que o cara vai cometer novamente. Tem uma intenção criminosa futura, aquela mesma intenção. Por quê? Porque nós estaríamos falando aqui do chamado direito penal do autor. É você olhar para a pessoa, o histórico, não, essa pessoa aqui vamos julgar ela desse modo. Então você está julgando ela não pelo fato em si, mas pelo que a pessoa é ou pelo que a pessoa já foi. A gente chama isso de direito penal do autor, que não podemos utilizar no nosso sistema processual. Tá bom? Então, aqui, nesse caso que eu te mostrei, não houve início de execução do crime, de um crime mais grave, por exemplo, porque ele não chegou a praticar nenhum ato que mostrasse diretamente o tipo penal, por exemplo, do estupro. Então, nesse sentido, nós adotamos uma teoria chamada teoria objetivo formal. So, what the hell is this? Não tem problema. A gente adota uma teoria objetivo formal, significa que no direito, o Código Penal, ele adota algumas teorias. Nesse sentido, ele adota uma teoria chamada objetivo formal para quê? Para definir quando que a conduta, quando que começa a tentativa de um crime. Então, quando a gente está falando de tentativa, a gente adota a teoria objetivo formal, tem outras também, não vou colocar aqui para não tirar a sua atenção da lei de abuso de autoridade, porque eu só estou fazendo um comparativo. Então, a ideia da teoria objetivo formal é muito simples. Quando que o crime começa? O crime começa a ser executado quando? Quando a gente inicia a prática do verbo do tipo. Então, por exemplo, não é estupro. Ele apenas constrangeu, ele apenas ameaçou, constrangeu. Então não basta a intenção, ameaça, comportamento preparatório. É necessário que o agente ele comece a realizar na prática a conduta que está descrita naquele tipo penal, seja estupro, seja qualquer coisa. Então isso a gente chama de quê? De atos preparatórios. Os atos preparatórios não vão caracterizar a tentativa. Ameaça e intimidações, ela só configura a tentativa se já fizerem parte da execução do crime que está descrito no tipo penal. Então, no caso aqui, ele não começou a executar o crime de estupro. Ele se limitou a constranger a vítima mediante grave ameaça, isso está no tipo penal do artigo 146. Então, ele não começou a praticar o núcleo do tipo penal, talvez que ele até pretendesse, estivesse na mente dele, mas ele não iniciou. Então, não houve tentativa, mas apenas constrangimento legal. Uma questão muito interessante. Tá? Tem no seu material lá o conceito de constrangimento legal, se você quiser fazer dar uma olhada. Enfim, tem as diferenças, eu trouxe tudo para vocês, tá bom? Seguindo adiante, a questão 18. Delegado de polícia que realiza abordagem legal, mesma coisa. Revista íntima vexatória, detenção prolongada em viatura policial, responde automaticamente em concurso material pelos crimes do artigo 9º e 15. Por que eu trouxe essa questão? Tá errado, por quê? Veja bem. Esses fatos aqui, eles não vão caracterizar, esses fatos que foram narrados, não vão caracterizar uma prisão ilegal, nem um constrangimento para a produção de uma prova contra si. Você já leu o artigo 13, né? Constranger o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se, a submeter-se a situação vexatória. Aqui você vai observar o seguinte, nós não podemos fragmentar a conduta em concurso material. Você já estudou concurso material com o professor Rodrigo Pessan, salvo engano. Por quê? Porque os elementos do tipo penal desses dispositivos, eles não estão presentes. O enunciado ele fala 3 condutas: abordagem legal, revista íntima vexatória e detenção prolongada da viatura pessoal. Esses fatos, eles não configuram, né, ou melhor, não configuram por si só o tipo penal, os crimes do artigo 9º e do artigo 15º. Por quê? Porque o artigo 9º ele fala da prisão ilegal. Essa prisão ilegal do artigo 9º, deixa eu colocar aqui para vocês, essa prisão legal aqui, ó, do artigo 9º, prisão ilegal do artigo 9º, nesse caso, ela vai exigir uma situação típica de prisão ou de manutenção de prisão fora das hipóteses legais. Então não podemos confundir automaticamente com uma detenção momentânea, uma irregularidade na abordagem, que foi o que a
Ó, realiza abordagem legal, tá bom? Então não é esse delito do artigo 9º, tá? O artigo 15, o artigo 15 ele já vai exigir o quê? Você já fez a leitura comigo? Que o constrangimento produza prova contra si ou contra terceiro, ou que não, enfim, as hipóteses do artigo que estão expressas no artigo 15, mas não foi o caso narrado na questão. Então, a conduta ela vai se ajustar mais ao artigo 13 que a gente fez a leitura. Deixa eu ver aqui, ó. Artigo 13, constranger o preso ou detento, então ele vai se ajustar mais a esse artigo 13. A prova ela vai trazer um caso para você, talvez ela não coloque o artigo 9 no artigo 15, mas ela vai trazer um caso, e você precisa ler o artigo e entender quais são as hipóteses do artigo, né? O que é uma prisão ilegal, o que é o constrangimento do preso. Então, essas observações são muito importantes. Beleza, gente? Então, nem toda legalidade praticada pelo agente público ela vai gerar automaticamente um concurso material com outro crime, tá? Para responder em concurso material. Então, tem que verificar cada tipo penal, se o tipo penal possui todos os elementos que estão especificados ali, que estão preenchidos. Então, isso é importante. A banca, ela tenta misturar, e isso a gente chama no direito de hipertipificação. Tentar enquadrar vários delitos em um contexto fático ali, apenas um contexto fático. A gente chama de hipertipificação. Isso não pode ocorrer no nosso sistema processual. Seguindo adiante, a gente já está acabando. Questão 19. No que se refere à ação penal nos crimes previstos na... Ó, aqui já está tratando da ação penal. Muito importante também, tá? Muito importante. Os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada, sendo admitida a ação penal privada subsidiária da pública na hipótese de inércia do MP. Gente, isso aqui cai. Né? Isso aqui não cai, gente. Isso aqui despenca. Então tá correta a questão. Tá correta a questão. Você vai fazer a leitura do artigo 3º da lei. Artigo 3º da lei. Parágrafo 1º, o caput e o parágrafo 1º. A lei de abuso de autoridade, ela prevê expressamente a ação penal pública incondicionada. Então, ou seja, não depende da representação da vítima para que o Ministério Público ofereça a denúncia. Então, aqui você tem que ter cuidado, porque a lei também, ela vem e prevê que é possível, ela admite uma ação privada subsidiária da pública, caso o Ministério Público fique inerte. Então, ao mesmo tempo que a própria lei admite a ação penal privada subsidiária da pública, quando houver essa inércia, quando a ação penal pública não for proposta na situação, no caso legal. Então, isso está expresso na lei. Será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Está lá no parágrafo 1º do artigo 3º. Professor, o que significa? Significa que a iniciativa normal é do Ministério Público. A vítima não precisa autorizar a persecução penal. Mas aí o Ministério Público permanece inerte e não faz nada. Então, abre um espaço para que seja possível uma ação privada subsidiária, a gente chama de subsidiária da pública, conforme a Constituição da República nos permite. Está lá no artigo 5º, não lembro o inciso 59, artigo 5º. Tá? Muito cuidado com esses detalhes aqui, para você também não confundir a ação penal pública incondicionada, que é a regra da lei de abuso de autoridade, todos os delitos aqui são de ação penal pública incondicionada, com a ação privada exclusiva, porque não existe na lei de abuso de autoridade a pessoa ir lá e... Né? Existe a subsidiária, a ação privada exclusiva não. Professor, como assim? Quais são os tipos de ação penal? Porque eu perdi essa aula. Não era para ter perdido. Nós temos ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação, ação penal privada exclusiva e ação penal privada subsidiária da pública, que é essa aqui que está no parágrafo 1º do artigo 3º. Tá? Onde que está isso, professor? Quais são os tipos de ações de onde que... Está lá no Código Penal. Lá no artigo 100, está lá. Deixa eu ver se eu trouxe aqui o artigo 100. Não trouxe. Mas aqui na minha tela eu estou conseguindo ler. A ação penal é pública, então a ação penal é pública, ação penal é pública. Regra geral, artigo 100 do Código Penal. Salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. E aí, parágrafo 1º, a ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça. Parágrafo 2º, a ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. E parágrafo 3º, a ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal, tá vendo? É a subsidiária da pública. Parágrafo 4º, no caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de queixa, de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, gente, ação penal pública incondicionada é a regra do nosso direito penal. Não vai depender da vontade da vítima, o Ministério Público pode agir de ofício, deve agir de ofício, assim que ele tiver justa causa para oferecer a denúncia, tá bom? Então, lei de abuso de autoridade, homicídio, roubo, tráfico de droga, ação penal pública condicionada. A vítima, ela não pode impedir o processo. Não processa não pode, porque a ação penal é pública incondicionada, beleza? Ação penal pública condicionada à representação, o que é isso? Ela vai depender da manifestação da vítima, ou do representante legal. Sem
a representação vale, o MP então não pode oferecer denúncia. Aí que está o detalhe da ação penal pública condicionada à representação. Precisa haver uma representação. Então, por exemplo, no caso de ameaça, do artigo 147 do Código Penal, se não há a representação, não há um processo penal. A ação penal privada exclusiva, a iniciativa é somente da vítima. O Ministério Público ele não propõe a ação, é a vítima que faz. Ele apenas vai fiscalizar. Por exemplo, crimes contra a honra, a regra, né? Que tem alguns que. Mas o crime, a regra. Se a vítima não agir no prazo, ocorre a decadência. Então, acabou, não tem como mais. Ação penal privada subsidiária da pública, quando aqui o crime é de ação penal pública, mas o Ministério fica inerte, não faz nada, a vítima então pode propor ação em substituição. A vítima ela não assume, porque o Ministério Público ele vai ser informado, e aí ele vai assumir depois, ela só vai tomar a iniciativa, tá certo? Exemplo, a nossa lei de abuso de autoridade. Então não vai mudar a natureza da ação, a ação vai continuar sendo uma ação de natureza pública, apenas com essa iniciativa subsidiária, muito cuidado com isso aqui. Beleza, gente? Seguindo adiante, a questão 20. No que se refere ao sujeito ativo dos crimes, previstos na lei de abuso de autoridade, pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios e de território. Está correto, o nosso gabarito está correto. Por quê? Isso aqui costuma cair, às vezes cai com uma pegadinha. A lei, ela não vai restringir o sujeito ativo ao servidor público, é isso que você tem que se atentar. Ela vai abranger qualquer agente público, servidor não. Então, lá no artigo 2º, ela amplia aqui, ó, ela traz um conceito amplo de sujeito ativo. Tá? Então, o sujeito ativo aqui é amplo. Tá? Ele é amplo. Então, nós não restringimos a prática do crime de abuso de autoridade apenas ao servidor público em sentido estrito, a um servidor que passou no concurso. A lei vai alcançar qualquer agente público, servidor ou não. Agora, qual é o requisito? Que ele atue ali no exercício da função pública ou a pretexto de exercê-la, tá bom? Transcrição está lá do artigo 2º, faça a leitura do artigo 2º, é muito importante você ter esses detalhes no seu material. E o agente público, ele é gênero, servidor público é apenas uma das espécies. Eu até anotei aqui para vocês, porque eu já vi isso numa prova. Então, o que significa? Não é necessário um vínculo estatutário, um vínculo efetivo, você ser servidor do Estado. Basta que a pessoa exerça uma função pública, ainda que uma função temporária. Tem aqueles agentes temporários, por exemplo, DT lá do presídio, que tinha, né? Antigamente tinha, tem ainda DT do presídio, ou uma função honorífica, ou sem remuneração, ou que ele atue como se ele estivesse exercendo a função, ou seja, a pretexto de exercer a função. Então, isso aí está aqui nesse espectro amplo do conceito sujeitativo. Tá bem, gente? Então, não confunda aí esses detalhes. Seguindo adiante, questão 21. No que se refere às penas previstas na lei de abuso de autoridade, é possível a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito nos termos previstos na lei de abuso de autoridade. Olha só. A lei, ela prevê expressamente as penas restritivas de direito substitutivas das penas privativas de liberdade, beleza? A gente já viu isso. Elas podem ser aplicadas o quê? De forma autônoma ou de forma cumulativa. Nosso gabarito está correto, você já sabe disso lá no artigo 5º, mas quando você muda um pouquinho a redação, talvez você perca o fio da meada. Por isso que é importante você repetir. Assista de novo, faça o simuladinho de novo, e você lembra do artigo 5º, e lembra que o artigo 5º traz as penas restritivas de direitos. Essas penas são substitutivas das privativas de liberdade, beleza? Então, quais são as penas? Prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, suspensão do exercício do cargo, da função mandado pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos, já falei isso, falo de novo para vocês. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Muito importante você ter essa percepção do que mais cai o que pode cair na sua prova em relação à lei de abuso de autoridade. Seguindo adiante, no que se refere a responsabilidades decorrentes dos crimes previstos na lei de abuso de autoridade, as responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, sendo possível questionar sobre a existência ou autoria do fato, ainda que essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Olha só, acabei de falar com vocês, salvo engano, umas 3 ou 4 questões para trás, sobre isso. Quando que a esfera penal vai influenciar na esfera civil e administrativa? Então, quando for questionado essa existência aqui, ó, do crime ou autoria do fato, tá bom? A questão está errada. Por quê? Porque embora as responsabilidades sejam, de fato, independentes, não se pode questionar quando se trata da existência da autoria do fato. Porque essas questões estão decididas no juízo criminal. O artigo 7º traz ali a redação no seguinte sentido. Vai lá, abra o artigo 7º para mim, por favor, e faz a leitura. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal.
não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Tá? Aí a questão ela traz ainda que as questões tenham sido decididas no juízo criminal, isso que torna a assertiva incorreta. Tá bom? Muito cuidado, gente. Essa pegadinha cai muito, muito, muito. Eu vejo cai muito essa pegadinha. Seguindo adiante, a questão 23 trouxe um caso bem legal para vocês. Observe esse caso. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, muito comum para quem vai ser policial civil, no domicílio do servidor público municipal investigado por supostos indevidos, supostos desvios de recursos públicos, policiais civis ingressaram no imóvel às 4h30 da manhã. Na diligência, um dos agentes, sem se identificar, constrangeu a filha do investigado menor de idade a exibir o aparelho celular desbloqueado sob ameaça de prisão, sem mandado judicial para esse fim. Após a diligência, um dos agentes divulgou em redes sociais vídeos e fotos do interior da casa e da família do investigado, com um comentário que atribuíam culpa ao suspeito antes da acusação formal. Nessa situação, a publicação de comentários na internet que atribuem culpa ao investigado antes da acusação formal configura mera infração administrativa, ao passo que a divulgação das imagens obtidas durante a diligência investigativa caracteriza o crime de abuso de autoridade. O gabarito está correto, né? Está incorreto, né, gente? Está errado. Por óbvio, né? Várias ilegalidades aqui. A gente já viu isso lá no crime do artigo 38. Eu trouxe esse artigo 38 porque ele é muito importante, está diretamente ligado com a atividade de vocês. Então, várias condutas aqui estão dizendo o seguinte: olha, isso aqui é abuso de autoridade, não é infração administrativa apenas, tá bom? Além disso, ele incorreu também lá no artigo 13, então, além do artigo 38, artigo 13, porque foram várias condutas, não foi uma conduta só, tá bom? Muito cuidado com isso, isso cai bastante. Eu espero que vocês tenham entendido aqui a lógica da lei de abuso de autoridade. Eu tenho certeza, se cair alguma coisa de lei de abuso de autoridade, as suas questões na prova vão estar aqui, você vai se lembrar. Então, refaça o simulado, reveja o vídeo novamente, às vezes de bate-pronto, é importante você pegar o raciocínio do professor e faça a leitura da legislação, junto com a questão, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus.